Irmãos, a gente segue nossa série de sermões na carta aos Colossenses e as crianças também já podem descer para o culto Kids, ali elas também vão ouvir a palavra do Senhor e continuar prestando-lhe culto. Enquanto isso, nós abramos nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, farei a leitura do 13 ao 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, fechem seus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e amado Pai, poucos versos, mas nos revelam a grandiosidade do ser de Cristo Jesus, a supremacia do Teu Filho sobre tudo e sobre todos. Que honra, Senhor, ouvir essas palavras. Por isso, mais uma vez, encha-nos do Teu Espírito, de modo que elas sejam verdade para nós. Que Cristo, de fato, reine em nosso coração, como Ele reina sobre tudo e sobre todos, para a honra e glória do Teu nome. É que nós oramos. Amém. Irmãos, conta-se uma história de que um dia uma grande fábrica parou a sua linha de produção, porque a sua principal máquina deu um pane, quebrou. E ninguém conseguia consertar a tal da máquina. Vieram os engenheiros da fábrica, os técnicos, fizeram inúmeras reuniões e nada de encontrarem o problema. E a linha de produção parada, os dias passando, aquele prejuízo enorme aumentando, o pessoal começou a entrar em desespero. Vamos chamar um especialista, vamos contratar alguém de fora. Às vezes o sujeito dá conta do negócio. Chamaram um tal de especialista, ele olhou a máquina ali, alguns minutos e tal, foi lá na bolsa dele de ferramenta, pegou uma chave, apertou um parafuso e na mesma hora a máquina voltou a funcionar. Alguns dias depois, os diretores daquela fábrica ficaram surpreendidos quando chegou a fatura. $1 milhão pela manutenção da máquina. Eles acharam aquilo um absurdo. E eles pediram então o detalhamento do serviço. E aí veio então o detalhamento. Conserto de um parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $999.999. Essa história fictícia, óbvio, ela nos ilustra bem aquilo que acontecia na igreja de Colossos e também o que tem acontecido nos nossos dias. É nítido, é claro para qualquer um, independente da fé, independente da crença, que existe um problema no mundo.
que a nossa existência, de alguma forma, não é aquilo que deveria ser. E muitos, desesperadamente, tentam resolver esse problema. E fazem todos os testes, todas as hipóteses lógicas, as mais mirabolantes possíveis, para chegar numa solução do problema do mundo, do problema da nossa alma, do problema da nossa existência. Algumas pessoas vão recorrer ao relativismo moral, que é justamente aquela ideia de que o bem e o mal, o certo e o errado não existem. O que existe é só a nossa percepção da realidade. Então, nós não devemos nos ocupar muito tentando encontrar um bem supremo, servir um Deus todo-poderoso, afinal de contas, isso não existe. Há aqueles também que se afeiçoam ao cientificismo. As respostas lógicas, baseadas única e exclusivamente no método científico, naquilo que você pode provar. Então, a realidade não é nada mais do que aquilo que nós temos. E como já diria o astrofísico Carl Sagan, somos apenas poeira das estrelas. Somos fruto do acaso. Não existe um bem supremo. Logo, não precisamos nos ocupar procurando uma solução para o mundo, porque, afinal de contas, a existência não tem nenhum propósito. Há ainda aqueles, e esses já chegam mais próximos de nós, que recorrem ao misticismo, que reconhecem sim que há um problema a ser tratado e até admitem que existe um ser supremo, um bem supremo a ser encontrado, a ser buscado, e que a nossa existência de fato tem um propósito, mas tem medo de se comprometer com o Deus das Escrituras, com o Criador dos céus e da terra. Os místicos buscam respostas mirabolantes para aquilo que é simples. E a verdade, irmãos, é o que acabamos de ler, a resposta é muito mais fácil do que a maioria dos homens quer admitir. Existe sim um problema no mundo, na nossa existência, no universo, e esse problema somos nós. É o nosso pecado, que amaldiçoou a criação, que nos colocou contra Deus. E agora, então, todos os demais males que sofremos nessa existência são decorrência dessa grande rebeldia, dessa primeira rebeldia. Mas há aqueles que querem mais, que buscam mistérios, que buscam explicações para além do Evangelho de que só Cristo pode resolver o problema do mundo. Esse era o problema de Colossos. Haviam falsos mestres que ensinavam aqueles crentes que precisavam ainda cumprir determinadas exigências judaicas que Cristo já tinha abandonado, porque se cumpriram na própria obra do Senhor Jesus. Eles defendiam também que os homens deveriam buscar um conhecimento místico, uma elevação espiritual, um mistério nas Escrituras, e que isso só poderia ser revelado pelos anjos, através de visões, através de inspirações, através de vozes audíveis. Está chegando mais perto, né, da realidade evangélica de muitas igrejas. Pois é, irmãos, nesse texto magnífico de Colossenses, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quer combater essa busca insana, mística de Colossos e dizer: meus amigos, é só Cristo. A gente não precisa de anjos. A gente não precisa de revelações especiais. A gente não precisa de sonhos e visões. A gente não precisa obedecer a ritos do Antigo Testamento que lá ficaram. A gente precisa de Cristo, soberano, supremo, e é exatamente essa mensagem de hoje, a supremacia de Cristo na nossa reconciliação com Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, a supremacia de Cristo na nossa reconciliação com Deus. E nós veremos isso em 4 partes. Primeiro, o resgate operado por Deus. Segundo, a supremacia de Cristo sobre a criação. A supremacia de Cristo sobre a igreja. E, por último, a nossa reconciliação em Cristo Jesus. Primeiro ponto, então, versículos 13 e 14, peço que os irmãos voltem a Colossenses capítulo 1, versículo 13, o resgate operado por Deus.
Aqui, irmãos, esses 2 versículos, na realidade, são a conclusão do texto que nós estudamos no domingo passado, dos versículos de 9 a 12. Ali, Paulo dizia aos colossenses que orava constantemente por eles, mesmo não os conhecendo, lembrando que a igreja de Colossos não foi plantada por Paulo. Ele não conhecia aqueles irmãos, mas sabia do que eles estavam passando por conta dos falsos ensinos. E ele então escreve a carta. E nessa carta, nessa introdução, ele menciona que ele pede a Deus que aqueles crentes de Colossos crescessem em toda boa obra e pleno conhecimento do Senhor. Claro, eles estavam com uma dificuldade sobre aquilo que deveriam conhecer de Deus, buscando coisas além do Evangelho. Então era essa oração de Paulo. E no versículo 12, então, Paulo revela o motivo da sua gratidão pela vida dos colossenses, pela vida daquela igreja. Versículo 12 de Colossenses capítulo 1. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, aptos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, o motivo de gratidão de Paulo é que Deus, pelo Espírito Santo, alcançou aqueles irmãos e os tornou habilitados, aptos a receberem a herança. Que herança? A vida eterna. E agora, a partir do versículo 13, Paulo vai lhes ensinar como Deus os tornou aptos. O que custou para Deus, para que os colossenses e nós, crentes em Cristo Jesus, pudéssemos ter parte dessa herança, ter parte na vida eterna. Versículo 13, então, nosso texto de hoje começa: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra aqui, império das trevas, nada mais é do que domínio, do que autoridade. Então, o que Paulo está ensinando aos colossenses é o seguinte: antes de sermos crentes, antes de Cristo ter nos resgatado, de termos reconhecido Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estávamos sob o domínio das trevas, sob o domínio do mal, escravizados pelo mal que se opõe a Deus. E aqui, irmãos, as trevas não é necessariamente o diabo. Eu sei que tem essa imagem popular de que as pessoas, principalmente em desenho, né, que aí o sujeito vai para o inferno, aí está lá o diabo sentado num trono, reinando sobre o inferno. Mas pasmem, e digo a vocês, se houvesse um trono no inferno, quem estaria sentado nele? Cristo. E é o que a gente vai ver ao longo desse texto. E é o que Paulo vai ensinar aos colossenses. Cristo, irmãos, é Senhor sobre tudo e todos, principados e potestades. Tudo está sob o domínio do nosso Senhor Jesus. E Ele conquistou esse domínio, Ele recebeu do Pai esse domínio na sua ressurreição. Então, quando Paulo fala que nós, antes de estarmos, quando nós não éramos de Cristo, nós estávamos sob o domínio das trevas, é que nós estávamos escravizados sobre os efeitos da morte do pecado. O nosso pai Abraão, nosso primeiro representante, nos trouxe essa maldição por herança. Adão, pela sua obediência, deveria perpetuar a glória de Deus, sendo feito imagem e semelhança. Mas ele rompeu esse relacionamento ao comer do fruto proibido. Ele quis o conhecimento do bem e do mal, sem o conhecimento e o relacionamento com Deus. Portanto, sendo representante, todos aqueles que vieram depois de Adão, nós incluídos, recebemos de largada a maldição. Então aprendam, somente a existência do pecador já ofende a santidade de Deus. Somente nascermos em pecado por causa de Adão já nos é suficiente para sermos enviados para o inferno, porque nascemos sob maldição. E o Deus Santo não pode compactuar com as trevas sem executar a sua justiça. Isso aqui é muito sério, irmãos,
porque isso quebra aquele conhecimento popular e de que até alguns crentes acabam entrando nesse falso entendimento, de que nós nascemos neutros, ou que nós nascemos neutros para escolher a Deus, e na medida que vamos escolhendo errado, vamos dando vazão ao nosso pecado, e então nos rebelando contra Deus. Não, irmãos, nós nascemos inimigos do Senhor, nós nascemos estranhos, nós nascemos alheios, nós nascemos rebeldes, nós nascemos sob o domínio das trevas. E se Cristo não nos resgatar desse domínio, lá ficaríamos, morreríamos e seríamos justamente condenados. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho, como boa notícia, precisa primeiro constatar algo trágico, senão não é boa notícia. Há uma realidade trágica, há um problema a ser solucionado, como eu disse na introdução. E esse problema é o pecado herdado de Adão. É o domínio das trevas sobre todos nós. E esse domínio precisa ser destruído. E quem faz isso é o Senhor Deus, é o Pai. Ele fez isso através da obra do seu Filho. E então Paulo segue no versículo 13, que ele nos libertou do império, do domínio, da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje está particularmente quente aqui em cima, tá, irmãos? Então, vai água hoje. Irmãos, esse verbo transportou é de uma importância muito grande nesse texto. Porque no grego, na língua original, ele era usado na literatura grega para designar aquele movimento que um rei vencedor fazia quando ele transportava o povo conquistado. Então, quando um rei entrava num país e conquistava aquele povo para si, agora aquele povo era seus súditos, e ele dizia, então, eu vou pegar esse povo e vou levá-los para outras cidades, como a Babilônia fez com o povo de Deus, como a Síria fez. E então esse era o verbo, transportou. É um soberano que conquistou aquele povo, retirando você daquele lugar, daquela terra, e te levando para outro lugar. Esse verbo carrega exatamente a origem, a essência do que é a obra de salvação e de redenção em Cristo Jesus. Cristo, através do seu sangue, conquistou a morte, venceu a morte, e ele chegou no domínio da morte e disse, é meu. Agora me dê aqueles por quem eu comprei, por quem eu morri. Vocês já se perguntaram por que Cristo teve que descer ao Hades? Texto difícil de Pedro, que Cristo desceu ao Hades e lá permaneceu até a sua ressurreição. O que ele estava fazendo ali? Ele estava dizendo, é meu, tudo é meu. Vocês que estavam sob o domínio das trevas são meus. E o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Um novo domínio, um novo rei amoroso, reino do Filho do seu amor. E isso nos revela que a motivação, aquilo que fez com que o Senhor nos libertasse do domínio das trevas, foi justamente o amor. O amor por nós. Mas calma, não é um amor simplesmente porque nós éramos muito queridos do Senhor Jesus. E aí então ele ficou muito triste que a gente estava lá. Não, irmãos. É um amor por aquilo que ele faria por nós. Um amor por nós em Cristo. Percebem? Não é que ele nos amou por quem nós éramos antes de Cristo. Ele nos amou por quem nós seríamos em Cristo Jesus. Seríamos refeitos pelo Espírito Santo
nova criatura, a imagem do Filho. E isso move o coração de Deus, porque Ele não quer que a sua criatura se perca. Ele não quer que aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança se percam. Então, por amor a isso e por amor a Cristo, Ele nos resgatou e nos transformou à imagem de Cristo, para poder apropriadamente nos amar. Esse é o movimento de amor. Não é algo em nós, não é algo inato a nós. Então, aquela ideia que também é comum, de que Deus estava ali na eternidade e olhou para o futuro, vendo quem o escolheria, e então amou a esses. Irmãos, isso não é verdade. Deus não reage a ninguém. Nós somos criaturas débeis, limitados, fracos, frágeis. A gente reage. Deus age, porque Ele é soberano, porque Ele é rei. Um rei não reage a ninguém. Os seus súditos reagem ao rei, reagem às suas ordenanças, reagem às suas leis, reagem ao seu governo. Então, o Senhor nos resgatou. Romanos 5, peço que coloque aí no telão, Romanos 5, versículo 8. Mesmo o apóstolo Paulo deixa isso ainda mais claro. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Viram, irmãos? Não tinha nada em nós que pudesse mover o coração de Deus em nossa direção. Foi por amor a Ele mesmo e por amor àquilo que seríamos transformados, por amor a quem nós nos tornaríamos em Cristo Jesus. Foi isso que moveu o coração de Deus. E é isso que move o amor de Deus a nos preservar nele, a nos manter nele, a nos proteger de todo o mal. Portanto, irmãos, somos amados por Deus por causa de Cristo e por meio de Cristo. Vou repetir, somos amados por Deus por causa de Cristo e por meio de Cristo. Como assim por causa de Cristo? Porque o sacrifício de Cristo nos habilitou a ser amados por Deus. Deus não amaria um pecador. Deus não amaria um pecador. Ele não compactua com aquilo que se opõe a Ele. Cristo morre por nós, nos transforma pelo Espírito Santo à semelhança do próprio Senhor Jesus. Somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo e agora nós estamos aptos. Não é isso que o versículo 12 fala? Idôneos para receber, para herdar. Somos aptos a sermos amados por Deus, porque estamos unidos a Cristo. Foi por causa da obra de Cristo, mas também é por meio de Cristo. Como assim por meio de Cristo? Porque tudo aquilo que Deus ama em nós é porque Ele amou seu Filho primeiro. É porque nós somos feitos à imagem de Cristo, que então Deus nos ama, de forma salvífica, de forma redentiva. Ele ama todo mundo, toda criatura? Ama, mas de forma especial, como Ele ama a sua igreja, somente porque estamos ligados a Cristo pelo Espírito Santo. Porque agora compartilhamos do mesmo Espírito, Espírito Santo. É isso que move o coração de Deus em nosso favor. Logo, Deus não nos ama por nós mesmos, mas por causa daquilo que recebemos e por quem fomos transformados em Cristo Jesus. E aí, então, no versículo 14, Paulo diz, no qual quem? Em Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, essa retirada do domínio das trevas, esse transporte para o reino do Filho do seu amor, teve um preço. Teve que ser pago. Não foi sem méritos. Houve conquista. E o preço pago foi justamente a vida do próprio Senhor Jesus nos representando. Então, se antes tínhamos o representante Adão,
que por ele herdamos aquela maldição que nos colocou sob o domínio das trevas, agora o nosso novo representante, que é Cristo, a quem estamos ligados, unidos, então temos a nossa culpa retirada. E uma vez que a nossa culpa é retirada, então podemos ser transformados à sua própria imagem. Ele nos resgatou. E agora então, a partir do versículo 15, Paulo se concentra na superioridade do próprio Senhor Jesus. Até então ele estava falando da obra do Pai, através de Cristo, mas a obra do Pai, e a partir do versículo 15, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. O que é a supremacia? É a superioridade, é a autoridade, é o domínio, é o governo que Cristo tem sobre tudo e sobre todos. E Paulo então vai falar da supremacia de Cristo sobre a criação, sobre tudo que existe, e vai falar mais especificamente da supremacia de Cristo sobre a igreja, sobre aqueles por quem ele morreu. Versículos 15, 16 e 17, a supremacia de Cristo sobre a criação. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então vamos parar um pouquinho aqui. Em poucos versículos, a gente tem muita carga teológica, a gente tem muita coisa acontecendo aqui, Paulo dizendo aqui, então a gente vai aos pouquinhos aqui. Então o que Paulo quer dizer com este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Primeira coisa, Paulo está falando sobre a identidade de Cristo, a identidade do Senhor Jesus. Quem é Ele? Ele é a imagem do Deus invisível. Como imagem, irmãos, a gente precisa primeiro lembrar do início da Bíblia, do início de tudo, lá em Gênesis, quando o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus tinha um propósito, tinha uma finalidade nisso. Qual era? Ser representante de Deus, refletir a glória de Deus sobre a criação. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele era representante do Senhor, dos senhores, daquele que governa o cosmos, e ele apontava para a existência de Deus, ele apontava para a soberania de Deus. Isso é glorificar a Deus. É quando a gente aponta, quando a gente revela para os outros, para o mundo, aquilo que Deus é, e quem ele é e o que ele faz. Isso é glorificar a Deus. O homem tinha essa obrigação. E no momento em que Deus fala, olha, ide e multiplicai, enchei a terra, povoai, dominai-a. O homem, então, dominaria a terra sob a autoridade de Deus, como vice-regente, vice-governante, mas também na medida em que o homem criado à imagem e semelhança de Deus cobrisse a terra, a própria imagem e semelhança de Deus cobriria a terra. E Deus seria glorificado sobre toda a terra. Deus seria glorificado nos quatro cantos do globo. Então, imagem é isso, é representante, é isso que Paulo está nos remetendo aqui. Cristo é o representante perfeito de Deus, ele é a imagem perfeita de Deus. Entretanto, diferente de Adão, ele não é a imagem de Deus como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, como Adão. E aqui é o segundo aspecto que é próprio, que é exclusivo da pessoa do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível porque o próprio Jesus é Deus. Ele tem na sua essência a divindade. Ele tem consigo todos os atributos que qualificam Deus como Deus. Cristo é onisciente, Cristo é onipresente, Cristo é onipotente, Cristo é santo, Cristo é sábio, ele é a expressão da verdade de Deus. Não é à toa que João abre o seu evangelho dizendo que ele é o Logos, mas é o verbo, é a palavra, é a tradução da própria lei de Deus, do próprio ser de Deus, do próprio caráter de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante para nós e era importante para os crentes de Colossos. Paulo estava os lembrando o seguinte: olha só, o evangelho de Cristo não é nada menos do que o evangelho do próprio Deus.
Não é um homem sábio que andou pela terra. Não são boas práticas que a gente precisa viver para viver bem. É muito mais do que isso. É o próprio Deus Todo-Poderoso encarnando na sua criação. É o autor entrando na história. É esse evangelho que vocês creem. Não é nada menos do que isso, irmãos. E esse é o evangelho que nós cremos. Não é nada menos do que isso. Não diminuam e não se esqueçam da importância do evangelho do Senhor Jesus. Ele não é um guru, ele não é um ser de luz, ele não é um ser elevado, ele não é um ser espiritual que caminhou sobre a terra para nos abençoar. Ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, foi exatamente isso que Jesus ensinou a Filipe em João 14. Eu peço que os irmãos abram no Evangelho de João, capítulo 14. E aqui então veremos o terceiro aspecto do que é afirmar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o representante perfeito, ele é o próprio Deus, e agora ele é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. João 14, versículo 8. João 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Vejam a pergunta de Jesus, irmãos, concentra aqui comigo. Filipe pergunta então: nós queremos ver o Pai, mostra-nos o Pai, isso vai ser suficiente. Porque Jesus um pouco antes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe disse: então beleza, já que é para a gente ir ao Pai, então mostra-nos o Pai, isso vai ser suficiente. E Jesus então replica para Filipe: Filipe, você não entendeu nada, cara. Você ainda não entendeu quem eu sou. Olha a pergunta de Jesus para Filipe: e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Versículo 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, eu sou Deus como o Pai e o Pai é Deus como eu sou. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então o que Cristo está dizendo? Eu sou Deus, Filipe, você ainda não entendeu isso. Você vai ver tudo de Deus quando enxergar a mim, quando olhar a mim. Tudo que você vai ver de Deus, você vai ver em mim. Muitos anos, muitos séculos antes disso, Moisés pediu para ver a Deus. E o que Deus respondeu para Moisés? Moisés, você não pode ver a Deus, porque ninguém viu a Deus e permaneceu vivo. Por quê? Primeiro, porque Deus é invisível. E segundo, que Ele é fogo consumidor. Só a glória de Deus é suficiente para consumir aquilo que é profano, aquilo que se coloca contra Ele. O ser em pecado, o ser contra Deus, na presença da glória de Deus, é consumido pela sua santidade. Não é à toa o desespero do profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele vê o trono coberto de fumaça e as vestes de Deus que saíam do trono e cobriam todo o santuário, e ele se joga em desespero e diz: ai de mim, ai de mim. É uma maldição de Isaías contra ele mesmo. Ele está dizendo: eu estou perdido, eu estou morto, que eu seja maldito, porque eu vi a Deus, porque eu vi o Senhor. E o que Cristo diz? Agora vocês podem ver a Deus, porque eu sou Deus, o Deus visível, o Deus encarnado. E não simplesmente porque Jesus assumiu um corpo físico e então se fez visível, mas porque a morte de Cristo, o sangue derramado do Senhor Jesus, se coloca entre nós, culpados, pecadores, e a santidade de Deus. Por isso que Deus, como eu falei, nos ama por causa e por meio de Cristo.
Então, todas as vezes agora que Deus nos vê, Ele nos vê através do sangue de Cristo. Ele nos vê cobertos do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. É assim que Deus nos vê. E a recíproca é verdadeira. É porque estamos cobertos do sangue de Cristo, que agora somos aceitos na presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que o autor aos Hebreus diz que podemos nos aproximar com coragem, com intrepidez, porque não há nada mais que nos impeça de se aproximar da presença do Senhor, porque Cristo comprou-nos esse acesso através do seu sangue, e é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele é o Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o que ele quer dizer com o primogênito de toda a criação? Aqui, então, ele não quer dizer, vou começar pelo que ele não quer dizer, que ele é o primeiro ser criado, senão contrariaria o que ele acabou de dizer, sendo a imagem do Deus invisível e sendo o próprio Deus por conta disso. Mas o primogênito de toda a criação, aqui nós devemos lembrar quem era o primogênito. O primogênito é aquele que tem direito por herança. É aquele a quem o pai vai lhe confiar a grande parte, se não toda, a sua parcela daquilo que é dele. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, já construindo a ideia de soberania de Cristo, de primazia, de supremacia do Senhor Jesus, ele está nos dizendo, então, esse Cristo, que é supremo sobre tudo e todos, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é o representante perfeito, ele é o próprio Deus, ele nos é o acesso, mas ele também recebeu do próprio Pai toda a autoridade sobre todas as coisas criadas. Ele recebeu por herança, é direito dele. E por que é direito dele? Porque ele é o primogênito. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, não é que Jesus, então, é o primeiro ser criado, mas que ele governa toda a criação. Porque, primeiro, ele é o Filho perfeito, porque ele compartilha do Pai a mesma essência divina do Pai. E a spoiler da escola dominical do domingo que vem, a gente vai falar sobre a Trindade, explicar isso melhor. Mas ele é o Filho, então ele herda tudo aquilo do Pai, mas também, por meio dele, tudo foi criado. É o que João também fala na abertura do seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo foi criado por meio dele. E nada do que foi feito se fez sem ele. É mais ou menos isso que João vai dizer, e é exatamente isso que Paulo vai nos dizer, é que ele é o primogênito, ele criou todas as coisas. No ato criacional estavam presentes e agentes, ou seja, ativos, botando a mão na massa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai dava a ordem, o Filho executava e o Espírito Santo organizava o caos. Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Uma obra trinitária que só o Deus Todo-Poderoso pode realizar. Então, Cristo governa sobre tudo e todos. E por que isso é importante, irmãos, para os crentes de Colossos? Porque eles estavam buscando visões, eles estavam buscando revelação espiritual, eles estavam vendo anjo onde não devia, estavam ouvindo voz onde não deviam, estavam entrando em transe espiritual para buscar os mistérios de Deus, para além daquilo que os apóstolos estavam ensinando. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês ouviram o Evangelho? Vocês receberam o Evangelho de Cristo, não receberam? Pois é, esse Cristo é primogênito sobre toda a criação, quer principados, quer potestades, sobre os céus e sobre a terra, tudo é dele, ou seja, o plano espiritual, os seres espirituais e os seres materiais físicos, nós, de carne e osso, tudo está sob o governo de Cristo. Não esperem mensagens reveladas de anjos, porque até os anjos
estão sob o domínio e o governo de Cristo Jesus. A gente não precisa buscar mais ninguém, mais nada. A gente não precisa buscar em sonho, a gente não precisa buscar em visão, a gente não precisa ouvir, deixar de ouvir. Irmãos, a gente tem o Evangelho de Cristo, e isso é mais do que suficiente, porque é a palavra do Deus que se fez visível, o primogênito de toda a criação. Não menosprezem o poder do Evangelho. Eu fico muito triste quando eu falo para algumas pessoas: irmãos, para que você está caçando visão? Para que você está procurando revelação especial? Para que você está procurando isso? Você tem a Escritura. E a pessoa fala: não, mas eu quero mais. Meus irmãos, isso é muito mais do que a gente merece. Isso é a palavra do Deus Supremo, do Todo-Poderoso, que encarnou por nós, por amor a nós, a mim e a você, pecadores inimigos. Você quer mais do que isso? Não diminua o poder, a supremacia de Cristo, a importância do Evangelho. É tudo que temos, é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada para nos garantir salvação, a gente não precisa de mais nada para alimentar a nossa fé, a gente não precisa de mais nada para ter intimidade com o Senhor, a gente precisa da palavra dele revelada por Cristo. Foi exatamente essa a missão que o outro Consolador, que o Espírito Santo teria, nos lembrar das palavras de Cristo. Jesus não disse para os apóstolos: olha, fica tranquilo, não temas, porque virá o outro Consolador, e aí então vai encher vocês de visão e de profecia e de revelação, e aí vocês vão conhecer os mistérios do reino. Jesus simplesmente diz: ele vos lembrará do que vos tenho dito, porque é suficiente. É exatamente assim que o livro aos Hebreus começa, e eu peço que os irmãos abram em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, poderia surgir a dúvida: mas pastor, Deus já não falou em outras vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, através de anjos, através de visão, através de sonhos, até no Novo Testamento? Sim, falou. Mas o autor aos Hebreus é muito claro: Deus falou de inúmeras formas, mas agora ele alcançou o auge da sua revelação. Se o Filho se revelou, irmãos, não tem mais nada maior do que o Filho, não tem mensageiro maior do que o Filho. Por isso nós não devemos esperar nem confiar em mensageiros nenhum, além do Filho. A gente já tem o Senhor Jesus se revelando a nós. Para que queremos voltar ao início? Se nós temos aquele que é supremo, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas a supremacia de Cristo, o domínio do Senhor Jesus, também é visto sobre a igreja por quem ele morreu. Versículos 18 a 20, eu peço que os irmãos tenham atenção. Versículo 18. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aqui, irmãos, Paulo então vai usar esse mesmo argumento de que Cristo é soberano, é supremo, é autoridade sobre tudo e todos, tudo criado, para também a igreja. Então, quando ele nos diz que Cristo é o cabeça do corpo, a ênfase dele não é a mesma, por exemplo, na sua carta aos Efésios, que ele vai falar que cada parte tem uma função, mas que toda a parte, ou seja, nós que compomos o corpo de Cristo, estamos sujeitos ao cabeça. Aqui ele está falando exclusivamente de quem Cristo é para a igreja, e não do papel que nós, como corpo de Cristo vivemos, ok? A ênfase é outra, embora a verdade seja a mesma. Então, há dois sentidos nessa ilustração que Paulo usa ao dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Primeiro, há um sentido orgânico, há um aspecto orgânico, que a igreja depende de Cristo para viver e para crescer.
Simples, só isso. Bem claro, bem direto. Se a gente corta a cabeça de alguém, o restante do corpo morre. É a cabeça que mantém. É a atividade cerebral que mantém o restante do corpo funcionando. E então, da mesma forma, Cristo é o que mantém a igreja viva, é o que mantém a igreja respirando, é o que mantém a igreja crescendo, atuante, forte, perseverante no mundo. É Cristo que faz isso. Então há esse aspecto orgânico, mas há também um aspecto autoritativo. Ou seja, nós aí sim, como corpo de Cristo, devemos honra, devemos glória, estamos submissos exclusivamente ao senhorio de Cristo. De novo, por que isso é importante? Na realidade de Colossos, porque como eu falei, dentre muitos aspectos, haviam aqueles líderes que diziam que os colossenses precisavam fazer alguns rituais, alguns atos do Antigo Testamento para serem salvos. 3 deles especialmente. A circuncisão, então todos os homens tinham que se circuncidar igual ao Antigo Testamento. Eles deveriam cumprir a dieta judaica, ou seja, não comer aqueles animais impuros de Levítico, e também os calendários. Então, todas aquelas festas que a gente vê no Antigo Testamento, eles também deveriam seguir tudo aquilo. Caso contrário, não seriam salvos. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo é o cabeça da igreja, não se submetam a falsos mestres, a falsos líderes que ensinam coisas para além do Evangelho, que ensinam coisas para além de Cristo, Cristo que é o soberano da igreja. E irmãos, isso é uma segurança enorme. Isso é uma segurança enorme para nós, que fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja, queridos, não é de ninguém senão do Senhor Jesus. Essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor Isaías, essa igreja não é do conselho, essa igreja é de Cristo, e todos nós, líderes dessa igreja, nos submetemos ao senhorio de Cristo. E se qualquer um de nós pisar fora da linha, fora da autoridade de Cristo, fora daquilo que Ele nos ensinou na palavra, na Escritura, que é suficiente, somente ela, os irmãos têm mais do que o direito, têm o dever de nos apontar isso. E dizer: pastor, com todo respeito, mas aqui, o senhor pisou fora. Lembre-se quem é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Cristo. Todas as vezes que eu subo aqui, eu me lembro que esse púlpito não é meu. Esse púlpito é de Cristo. Todas as vezes, como no domingo passado, nós servimos a ceia aos irmãos. O que a gente fala sempre? Que essa mesa não é da igreja presbiteriana, não é da igreja de Ouro Branco, essa mesa é de Cristo. É Ele quem serve o pão, é Ele quem serve o vinho. A gente cantou isso na semana passada. É Cristo ressurreto, nosso irmão. E que segurança, irmãos, porque a base da nossa fé não é e não pode ser conduzida pelo modismo dos nossos tempos, pelas novas teorias mirabolantes que foram reveladas. Mas, irmãos, eu estou aqui e eis que em sonho, e eu estava no meu quarto trancado 3 dias e 3 noites jejuando, e Deus me revelou o que de fato está por trás de Colossenses 1,13. Eu dou, se um dia, Deus me livre, se um dia eu fizer isso, eu dou toda a liberdade para os irmãos cortarem meu microfone ali. Porque eu acabei de roubar o púlpito de Cristo. Eu tenho que falar aquilo que Ele disse. Eu sou escravo de Cristo. E é assim que eu, como pastor, sirvo os irmãos. É um escravo servindo a outros. É um servo servindo a outros. Súditos alimentando súditos. Essa é a nossa igreja. Essa é a base da nossa fé. Último ponto, irmãos, versículo 21. A supremacia de Cristo sobre nós, sobre cada um de nós. Então agora Paulo particulariza para a nossa história individual. Versículo 21. E a vós outros, que também outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Até aqui. Então, irmãos, nesses 3 últimos versículos, nós vemos a supremacia
de Cristo sobre cada um de nós. A obra de Cristo na nossa reconciliação com o Pai. E a gente vê então o instrumento da nossa reconciliação, a finalidade da nossa reconciliação e as evidências dela. Então, quem é o instrumento da nossa reconciliação? O próprio Senhor Jesus. Nós não precisamos mais guardar rituais do Antigo Testamento para nos salvar. Nós não precisamos de revelação, nós não precisamos alcançar os mistérios, nós não precisamos ser batizados, entre aspas, no Espírito Santo, num segundo batismo, porque tudo isso já foi conquistado por Cristo, irmãos. Ele é um instrumento da nossa reconciliação, é isso que o apóstolo Paulo diz. Antes nós éramos estranhos, nós éramos inimigos no nosso entendimento e nas obras malignas, mas agora Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne. Foi o sangue de Cristo, foi o seu sacrifício na cruz que nos fez aptos a estar na presença do Senhor Deus, que nos fez aceitáveis pelo Senhor. Então o sangue de Cristo removeu toda a inimizade que havia entre nós e o Senhor Deus. Ele é um instrumento da nossa reconciliação, mas também nós vemos a finalidade da nossa reconciliação. Versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, mediante, olha o instrumento aí, mediante a sua morte, agora a finalidade, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, por que Cristo nos reconciliou? Com o objetivo de sermos santos, com o objetivo de sermos como Ele, inculpáveis, irrepreensíveis. Portanto, irmãos, não é algo nosso, não é algo em nós que fez com que Deus nos escolhesse, que fez com que Deus se movesse em favor de nós, porque a nossa santidade, a nossa inculpabilidade, a nossa escolha, o nosso movimento em direção a Deus, tudo isso é resultado da reconciliação. É porque Cristo morreu por nós, removeu a culpa de pecado, nos deu o Espírito Santo que nos transformou em nova criatura, então somos aptos a sermos amados por Deus, somos aceitáveis, e agora aceitáveis, podemos ser santos, podemos cumprir a vontade de Deus. É da vontade de Deus que nenhum pecador se perca, que todos sejam salvos. A Bíblia diz isso. Espera aí, pastor, você não é calvinista? E agora? É da vontade de Deus, é do prazer de Deus, mas também é da sua sabedoria salvar somente uns e não a outros. O conflito existe na nossa mente, não no ser de Deus. Ele tem aquilo que ele gostaria e lhe daria pleno prazer, e aquilo que ele sabe que é o perfeito a ser feito. E então ele executa. Então, irmãos, a nossa salvação tem a finalidade de sermos como Cristo. Não é por causa da nossa força de vontade, não é por causa da nossa liberdade de escolha, não é por causa da nossa obediência perfeita a dogmas religiosos. É para sermos como Cristo. Chegamos então no último versículo da nossa noite, versículo 23. Como então sabemos que temos isso tudo? Como então sabemos que Cristo é Senhor da nossa vida? Paulo então nos mostra as evidências da nossa reconciliação, versículo 23. Vou ler o 22 junto, que aí a gente vai no contexto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte. Vou ler de novo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo? Que tudo isso que ele disse, a obra
de Deus em nos tirar do domínio das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor, de nos revelar a Cristo e fazer de Cristo nosso Senhor, soberano, supremo sobre a nossa vida, como Ele é por toda a criação, pela remissão de pecados, pela redenção que temos em Cristo, pela nossa reconciliação, nós que éramos estranhos, inimigos, alheios ao Senhor. Isso só existe se estivermos firmemente alicerçados no Evangelho, na esperança do Evangelho de Cristo. Então, a evidência daqueles que são salvos é a fé. Nós não somos salvos por causa da fé. A fé é a evidência que somos salvos. A fé é instrumento de apropriação da nossa justiça, que é de Cristo. Repito isso várias vezes aqui. A fé é dom de Deus, e esse dom só é dado aos salvos, aqueles que foram alvo do amor de Deus. Por isso, irmãos, a nossa fé é termômetro, sim, se somos ou não, mas não é na força da nossa fé, é na força do Evangelho de Cristo. Então vão haver dias em que a nossa fé vai ser abalada. Vão haver dias em que nós não estaremos alicerçados, em que nós não estaremos firmes, e aqui Paulo está se referindo à convicção. Vocês estão certos disso, crentes de Colossenses? Vocês estão certos da sua salvação, crentes de Ouro Branco? É isso que Paulo está dizendo. Então vocês são salvos, então vocês são remidos, então vocês foram reconciliados. Mas pastor, tem dia que eu não estou certo. Se submeta ao rei. Porque o centro dessa mensagem, irmãos, não é a firmeza da nossa fé. O centro dessa mensagem é a supremacia de Cristo na nossa reconciliação com Deus. Não é esse o nosso tema? A supremacia de Cristo na nossa reconciliação com Deus. A nossa segurança não está em nós. A nossa segurança está na nossa segurança. Na segurança que temos está na soberania de Cristo. Ele é o rei, ele domina sobre tudo e todos. É esse rei que governa até o inferno, que se apropriou de nós, que se apegou a nós, que se uniu a nós. Não é ninguém menos que o primogênito de toda a criação, mas também, como a gente leu, o primogênito dentre os mortos, aquele que primeiro conquistou a morte. Porque ele sabia que a gente nunca ia conquistá-la. Pelo contrário, a morte já nos tinha conquistado. A gente era apenas mais um corpo morto no campo de batalha. E Cristo entra no meio, na multidão de corpos, na multidão de moribundos, e ele vence a morte. A ilustração histórica também de Davi e Golias. Golias, o gigante filisteu, apavorando o exército de Israel. Chega Davizinho, não com espada e com escudo, mas na força do Senhor. E ele mata Golias. E o texto diz que depois que ele corta a cabeça do gigante, todo o exército de Israel vai atrás de Davi, recolhendo os despojos, o tesouro, os recursos, aquilo que foi deixado para trás pelos filisteus. Davi. E o povo covarde, que já se dava como morto, recolheu os méritos. Isso é Cristo. Um rei maior do que Davi. O descendente de Davi. Aquele que veio sobre Davi, que venceu o gigante, que venceu a morte, e nós, apavorados, mortos, só recolhemos os despojos dos méritos do nosso Senhor Jesus. Irmãos, não precisamos, não devemos tatear, desesperar nos nossos dias atrás de uma solução mirabolante, atrás de um parafuso que ninguém sabe qual é,
A gente tem Cristo, que lutou por nós, o Santo de Israel, que vai voltar num cavalo branco. E Apocalipse 19 diz, João vê um cavalo branco, e atrás daquele cavalo, uma multidão vestida de branco, preparada para a batalha. Mas quem é que desce para o campo de batalha com uma espada que sai da boca? É aquele que está sentado ao cavalo, só ele luta. E na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, diante da supremacia, da primazia, da autoridade, do poder, do domínio do nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos de joelhos, reconhecendo que só Ele tem autoridade sobre tudo e todos, que Ele é a imagem do Deus invisível, que é o primogênito de toda a criação, que é o primogênito dentre os mortos, que é o nosso Cristo, o nosso representante perfeito, aquele que morreu por nós, nos livrou da morte do pecado, através da sua obra, Senhor, o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e te louvamos por isso, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça em nós essa convicção, que sejamos alicerçados, que sejamos firmados nessa verdade, que o Evangelho, a esperança do Evangelho de Cristo, a vida eterna, o reino que há de vir, seja seguro, seja certo, seja firme, seja garantia no nosso coração, porque Ele é garantia no universo. Certamente vai acontecer. A obra que Cristo começou na cruz, a obra que Cristo conquistou na sua ressurreição, ela vai ser executada até o fim. Agora encha-nos dessa segurança, submeta-nos humildemente, servilmente, à supremacia de Cristo em nossa vida, que Cristo seja Senhor da nossa vida, Pai. E aqueles que me ouvem, que ainda estão sob o domínio das trevas, Senhor, a minha oração é que o mesmo Espírito que nos resgatou, os retire de lá para a honra e glória do Teu nome, e sejam transportados para o reino do Filho do seu amor, que não mais busquem soluções onde não existe solução, que não mais busquem respostas para o problema do mal, para o problema da sua vida, mas reconheçam que só Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Pai. Que o Senhor permaneça em nós, como nós permanecemos em Cristo, não pelo nosso mérito, mas o Espírito Santo que habita em nós seja a garantia disso, até que o Senhor da nossa vida, o nosso Rei, o Santo de Israel, retorne visivelmente e coloque todos sobre joelhos. Nós não esperaremos o Apocalipse, nós nos colocamos de joelhos hoje, dizendo, Cristo é Senhor da nossa vida e Rei sobre tudo e todos, e a Ele, e somente a Ele, nos submetemos. Louvado seja o nome do Senhor, em nome do nosso Rei que oramos. Amém. Irmãos, e agora vós, que éreis estranhos e inimigos de Deus, mas foram reconciliados mediante a morte de Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o primogênito dentre os mortos, o amor de Deus o Pai, que nos libertou do domínio das trevas, e o poder e as consolações do Espírito Santo, que nos mantém firmes na esperança do Evangelho, repousem sobre vós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre, até que o Rei dos Reis volte. Amém.